Gustavo Herter Terra, que está junto ao gabinete, da onde ele fala conosco nesse momento, como tem feito já em várias oportunidades. E a gente ontem conversou com o prefeito, convidamos ele para trazer algumas colocações em nossa comunidade, porque tivemos um momento muito triste da Covid, né, no aspecto de óbitos, com um número extremamente elevado de óbitos em Tupanciretã. Nós já chegamos à 24ª vítima, né, e muitos deles aqui nesse final de semana, né, que tivemos aí o acréscimo de 5 óbitos no final de semana, e tem 2 óbitos que ainda estão sob análise, que talvez sejam computados a Tupã, mas mesmo assim são pessoas que têm vínculo conosco, né, mesmo que oficialmente não fica o sentimento. Por outro lado, nós tivemos uma redução muito significativa de pacientes, de pessoas com o vírus ativo. Nós chegamos a quase 600 casos ativos em Tupanciretã e ontem, oficialmente, estamos com 373. Gostaríamos de ouvir da autoridade máxima do município qual a avaliação desses números e as ações que a Prefeitura está e estará fazendo frente a esses dados da Covid-19. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor? Acho que o seu microfone está mudo, prefeito. Alô? Oi? Ok, estamos lhe ouvindo. Bom dia, amigo. Estar aqui para dar boas notícias, né? Mas ultimamente os motivos não são tão bons. Agora, felizmente, estão surgindo bons motivos, né, de divulgarmos, que é exatamente essa queda de quase 600 para 373 de maneira abrupta, né? O nosso gráfico ele não fez aquele pico sinuoso, né, curvilíneo, né, e regrediu. Ele simplesmente fez o pico e abruptamente baixou. Isso, sem sombra de dúvida, é em função das medidas tomadas pelo Executivo, né, no enfrentamento desse problema gravíssimo aí. E importante dizer, Miguel, que nós estamos vivendo essa queda no número de casos ativos no dia, mas, infelizmente, um aumento dos óbitos, e isso é natural. Né? Por quê? Porque ocorre uma redução dos casos totais em função dos casos leves, mas aqueles casos que evoluem para um agravamento maior, que carecem de UTI, a gente sabe que existe uma estatística aí de aproximadamente 75% de óbitos desses casos graves. Né? Então, esses casos graves, eles se perduram, muitos vão a 15 dias, 20 dias e acabam falecendo. Outros vão a óbito bem mais rápido, como foi o caso de alguns aí do final de semana, que não tem nem o que comentar, né? Famílias que perderam seus entes queridos aí, e algumas, inclusive, por infecção dos próprios parentes que facilitaram, né? E eu fico pensando, nós já comentamos isso anteriormente, fico pensando como que fica, né? Essa chuva de emoções, assim, das pessoas que eventualmente possam absorver uma certa culpabilidade do acontecido. Né? Por isso que eu peço sempre para que as pessoas monitorem, analisem os seus hábitos pessoais para evitar que um dia possam absorver alguma culpa aí desnecessária, né, Miguel? Perfeito. Prefeito, refletindo sobre esses números e sobre a posição do município, há alguma mudança de estratégia, alguma nova opção pode ser lançada? Manteremos os mesmos padrões das 2 últimas semanas? Como é que deve ser essa semana e a sua expectativa para os próximos dias desse mês de março? Nós temos... eu estou convocando uma reunião do COI para amanhã, né? Eu tenho alguns outros compromissos para amanhã também, mas vou tentar adaptar essa reunião do COI. Nós deveremos, né, provavelmente, manter esses lockdowns de final de semana, visando coibir a questão de confraternizações e festividades de final de semana, preservando o nosso comércio. Eu sou
um grande parceiro do comércio. Eu quero, ao máximo que tiver na minha alçada, preservar a saúde financeira das nossas empresas, preservar os empregos, preservar a saúde financeira da nossa comunidade, que depende do comércio, né? Então, a tendência é que adotemos as mesmas medidas do final de semana passado. Elas estão dando resultados, estão repercutindo positivamente. Eu quero chamar a atenção, aproveitar a oportunidade, para falar sobre o comportamento das pessoas durante o toque de recolher do governo do Estado. Nós tivemos um corte, prefeito, não sei do seu áudio. Porque nós não estamos fazendo uma fiscalização efetiva. E as pessoas têm que amadurecer e se dar conta que elas não têm que mudar os hábitos em função da fiscalização ou principalmente da multa. Elas têm que mudar os hábitos em função do reconhecimento da gravidade da situação. Cada um não precisa de fiscal. A pessoa pode ser o seu fiscal e dizer, às 20 horas eu estarei em casa, né? É esse apelo que eu faço para a comunidade, esse amadurecimento, essa percepção de responsabilidade individual. Isso é muito importante. Tá? Então, nós continuaremos adotando essas medidas e eu começarei a fazer, né, darei mais ênfase, digamos assim, não começarei porque já existe, mas darei mais ênfase nessa fiscalização a partir das 20 horas. Lembrando que as multas partem de R$ 281 e elas vão dobrando na reincidência. Essa reincidência não é no mesmo dia, pode ser na semana seguinte. Quem for reincidente vai pagando a reincidência. E um outro ponto, essa multa do toque de recolher, ela vai se agravando a cada 2 VRN em função de cada hora a mais que acontece a autuação. Né? Então, se tu passar das 20 horas, é 2 VRM. 21 ainda é 2 VRM. 22 já é 4. 23 já é 6. E assim sucessivamente. As pessoas precisam aprender isso. Precisam ver que essas medidas são, sim, coerentes e estão dando resultado. E é a oportunidade que nós temos, enquanto comunidade, de sairmos o quanto antes desse atoleiro epidemiológico, darmos a volta por cima e sermos exemplo para o mundo de combate e enfrentamento ao Covid. Eu sei, inclusive, prefeito, que o senhor foi convidado pela FAMURS a manifestar, a externar essa experiência de Tupã-Siretã, que está sendo utilizada por vários outros municípios como uma ação que foi tomada e que teve efetivo resultado. Eu tive uma reunião, né, com o vice-presidente da FAMURS e ontem uma outra reunião com a FAMURS, com quase 200 municípios também, e ontem dei uma entrevista muito boa também a um site de Cruz Alta, onde nós falávamos sobre a cogestão, né, sobre haver ou não cogestão, pressionar o governador para flexibilizar a cogestão, e eu comentava, né, nessas reuniões que eu me sinto muito, muito apto a assumir uma cogestão aqui em Tupã, em função dessa parceria da comunidade, desse nível que nós já estamos enquanto enfrentamento da Covid. Por mais que existam pessoas que continuam não obedecendo, né, a esse regramento, e vamos seguir multando, mas a média da nossa população, a maioria da população já está nesse espírito de doação, de obediência. Isso é muito importante. Com isso, eu posso puxar para Tupã-Siretã a cogestão e flexibilizar algumas coisas. Poucas coisas, mas algumas coisas. E isso eu ponderei ao próprio governador, ponderei nas reuniões, e até salientei o seguinte: tem 3 motivos que levam alguns prefeitos a evitarem a cogestão. O primeiro é falta de estrutura, né? Estrutura humana, estrutura operacional, logística das suas prefeituras para assumirem essa fiscalização de maneira municipal, né? No âmbito municipal.
Então, eles preferem atribuir a responsabilidade ao governador do Estado. É mais fácil se eximir dessa responsabilidade. Né? A segunda é falta de coragem. Alguns prefeitos, infelizmente, a gente sabe, não têm coragem de adotar medidas rígidas e preferem deixar que outro tome, no caso o governador. E a terceira é a má política, é o lado ruim, que são alguns gestores essencialmente políticos que não querem eventuais perdas políticas, né? Puxar esses dividendos negativos, possivelmente, né, negativos, para essas medidas. Então, em função desses três prismas, alguns prefeitos preferem não puxar uma cogestão, não criar a cogestão com o governador do Estado, né, para se eximir dessas responsabilidades. Mas nós, aqui em Tupã, não temos medo disso. Nós gostaríamos muito dessa cogestão para que nós pudéssemos adaptar esse regramento à nossa realidade do município, à realidade do nosso comércio, à realidade da nossa comunidade, à realidade da nossa sociedade como um todo, porque eu acho, sim, que nós temos um amadurecimento da nossa sociedade, dos nossos munícipes, que é compatível com essa cogestão. E dentro desses raciocínios e dentro das medidas que nós já tomamos, né, aqui no município e que deram resultado, eu tenho, né, alguns gráficos que eu sempre gosto de mostrar. Daqui a pouco me vem um gráfico mais atualizado que eu já pedi, e a assessoria está providenciando. Eu sinto, né, que esse exemplo que Tupã-Seretã deu mais uma vez ao país, digamos assim, ao Estado, é o que está chamando o nosso depoimento, o nosso posicionamento diante dessas instâncias superiores. Eu acho que é por aí. Sem dúvida. Ontem nós ouvimos o senhor governador em entrevista aqui na Rede Gaúcha Sat, e ele salientou esse aspecto de que provavelmente a cogestão deva voltar, mas a bandeira deva permanecer preta por várias semanas no Rio Grande do Sul, entrando inclusive no mês de abril, ele comentou. Havendo essa possibilidade de cogestão, prefeito, o senhor comentou que é defensor dessa ideia. Haveria a possibilidade de se ir para a bandeira vermelha, que o governo do estado também já comentou que vai aumentar um pouco a rigidez dela para que os municípios que optarem pela cogestão assumam a vermelha, mas não tão flexibilizada quanto antes. O senhor já está definido isso? Está ainda em análise? Se o estado permitir a cogestão, Tupã-Seretã poderá entrar na bandeira vermelha daí? É muito importante essa consideração, porque eu gosto muito de dividir responsabilidades, né? Porque eu acho que cada cidadão tem responsabilidades individuais. Né? No momento em que eu tiver a permissão legal de flexibilizar ao nosso comércio, porque eu considero, eu não concordo com essa classificação de essenciabilidade, né, de alguns setores. Eu acho que dentro da sua realidade todos os setores são essenciais, né, dentro dos seus diferentes graus de importância ou relevância, mas eles têm a sua parcela de essenciabilidade. Então, quem sou eu para dizer que o negócio de alguém não é essencial, né? Mas, assim, dividir essa responsabilidade com esses setores, com esses empresários. No momento que eu dou liberdade a alguém, esse alguém tem que ter responsabilidade para honrar aquela liberdade. Né? Então, eu vou citar um exemplo aqui, loja de roupa. Tá? No momento em que se possibilita a atuação normal do comércio de vestuário no município, esses comerciantes, eles têm que assumir um compromisso de que darão exemplo no enfrentamento ao Covid. No momento que alguns deles passarem a negligenciar, eu, infelizmente, terei que retroceder e tirar essa liberdade deles. Né? Me desculpe o vestuário, eu estou usando como exemplo. Poderia usar o setor calçadista, ou os pet shops, né? Enfim, qualquer setor, o material de construção, né? Enfim,
qualquer setor, qualquer pessoa, qualquer empresário ou prestador de serviço, né, do quarto setor, que tenha algum privilégio em função da cogestão, poderá perder o seu privilégio se não apresentar a responsabilidade intrínseca, né, perante essa epidemia, né, essa pandemia. Perfeito. Bom, se o senhor quiser comentar mais algum aspecto do Covid, por favor, fique à vontade, mas eu sei que o senhor tem uma reunião agora às 10 horas, já estamos com 10h03, mas só para a gente trazer um aspecto, quem sabe, um pouco mais positivo aí, prefeito, como o senhor bem colocou, né, que é interessante, nós temos também aspectos positivos. Continua o andamento da questão do Colégio Militar bem avançado, o senhor nos falava que tinha uma expectativa de que no segundo semestre poderíamos ter já essa escola efetivamente funcionando. Há algumas propostas de parceria público-privado que o senhor externou aqui e fez já o segmento também para viabilizar. Que notícias temos do Colégio Militar agora, nesses últimos dias, prefeito? As notícias sempre, graças a Deus, né, em relação a esse assunto, são... Nós estamos tendo uma interrupção no seu áudio, prefeito. Acho que a internet Quero dizer que eu já estou contactando. Oi? Ok, agora voltou a vir uma interrupção na sua internet, mas retornou. Pois não. Tá. Eu já estou contactando uma empresa especializada em processo seletivo de alunos, né? Nós montaremos um processo de seletivo a todos os cidadãos tupanciretanenses, né? Aos estudantes tupanciretanenses. Essa escola será de 1º ao 9º ano, funcionará em 2 turnos, pela manhã e pela tarde. A princípio, serão 12 turmas, né? Então, algumas informações eu já posso ir passando. As outras informações, assim que nós tivermos, né, algumas assinaturas, alguns contratos prontos, eu quero deixar uma coisa bem clara à minha comunidade, né? Algumas pessoas comentaram em alguns grupos que seria uma escola de privilégio a ricos, que seria uma escola para um pequeno grupo, né? Jamais, prestem atenção, jamais eu faria e farei algo para privilegiar grupos. Não foi para isso que eu fui eleito. Todas as nossas atitudes serão disponibilizadas equanimemente a toda a nossa comunidade. Comigo não existe privilégio, comigo não existe tendência, comigo existe justiça. E eu serei, sim, sempre o mais justo possível, né, em todas as atitudes que eu tiver à frente do Executivo Municipal. Eu quero passar a garantia, essa certeza de que a comunidade pode, sim, se apoiar em mim e na minha palavra. Tá bom, Miguel? Perfeito, sem dúvida, né? O senhor, inclusive, comentou conosco aqui um possível local de escola, mas eu tive uma informação de que isto não está 100%. Tem várias coisas que ainda precisam ser avaliadas e fechadas. O processo todo do Colégio Militar ainda está todo ele sob análise, né, prefeito? A certeza que nós temos é que nós teremos a escola militar, tá? A nossa documentação já foi entregue ao comando da brigada. Para o comando da brigada, agora o próximo passo é o recrutamento desses profissionais da reserva, né? E para esse rápido treinamento, e eu estou me preparando de maneira muito ágil aqui, junto à minha Secretaria de Educação, para que nós, o quanto antes, possamos realizar esse processo seletivo, e assim que nós pudermos voltar ao modelo híbrido de educação, ou se não assim, mas o quanto antes possível, nós já remanejarmos os alunos, né, de acordo com esse processo seletivo, remanejarmos de escolas, tanto do município quanto do estado, porque alguns alunos das escolas estaduais seguramente serão selecionados na nossa escola militar, então haverá uma redistribuição de vagas, e isso vamos dizer assim, de certa forma, mais tranquilo
enquanto nós estivermos nesse modelo remoto, né? Para que quando nós pudermos entrar no modelo físico, né, no modelo híbrido, ou se Deus quiser, no modelo totalmente físico, presencial, aí nós já teremos a definição das nossas turmas, né? Cada um dos nossos jovens, dos nossos estudantes poderão adquirir os seus conhecimentos. O pessoal da produção está só fazendo uma colocação aqui. O senhor comentou ali das lojas de vestuário e calçados, enfim, como lojas que nesse momento não estão atuando. Mas os pet shops estão liberados para funcionar com restrição, né? Com restrição. Isso foi. Não vou aqui ser presunçoso, né? Eu, pelo contrário, eu sou muito modesto, mas foi uma das pautas que eu tive na semana passada com o governador e, coincidentemente, ele atendeu essas reivindicações durante o final de semana, né? Então, claro que a solicitação não foi só nossa, acredito que centenas de pessoas pediram isso para ele nos últimos dias, e ele atendeu, flexibilizou, né, considerando que, por exemplo, já que tu citaste os pet shops, né, nós não temos a questão clínica e cirúrgica num pet shop, e sim em clínicas veterinárias. Mas o fato do banho e tosa, muitas vezes, atenua ou previne algumas doenças infecto-contagiosas nos animais que podem evoluir para zoonoses, né, que acometem os humanos. Considerando isso, passa a ser um problema, sim, de saúde pública, portanto, provocou essa flexibilização junto ao governo do Estado. Perfeito. Prefeito, eu quero agradecer. Nós passamos, inclusive, do horário combinado com o senhor, que era 10 horas, são 10h09. O senhor tem uma agenda agora, mas agradeço a sua gentileza de atender o convite para a audiência do programa Variedades, estar lhe acompanhando. Ficamos sempre à disposição. E, como sempre, né, eu deixo o microfone à sua disposição, se o senhor gostaria de reforçar algum tema, de trazer algum outro aspecto à nossa audiência, ou as suas despedidas momentâneas, porque certamente, com o interesse da comunidade e a importância desse momento da ação do Executivo, com certeza estaremos ouvindo em outros momentos. Mas, nesse momento, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade, prefeito. Não, Miguel, agradecer ao convite, né, relâmpago, né, nós não havíamos feito grandes programações, mas dizer que usualmente a gente passa do horário porque é sempre muito agradável, né, o nosso bate-papo e muito satisfatório poder levar a comunidade, né, mantê-los atualizados das atitudes do Executivo e do quanto nós estamos aqui dedicados em causas que beneficiam a nossa comunidade. Esse foi o nosso propósito, é nisso que nós estamos trabalhando e seguiremos firme e podem contar sempre que as nossas medidas estão sendo adotadas buscando exclusivamente o bem da nossa comunidade. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Gustavo Herter Terra, nosso prefeito municipal, a nosso convite, trazendo algumas informações mais focadas nessa questão da Covid.